Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar de uma prova que neste fim de semana ocorreu aqui em Portugal, em Lisboa, que foi a Corrida de Santo António, que é uma corrida que tem muita gente, teve mais de 4.500 participantes, é uma prova de 10 km, também tem uma caminhada, é feita num local muito bonito, que é junto aos Jerónimos, ali em Belém, um percurso completamente plano, que é um percurso onde já se bateram vários recordes mundiais da meia maratona, e esta prova, a Corrida de Santo António, tem como o padrinho um corredor que é provavelmente um dos melhores corredores da atualidade cá em Portugal, que é o Samuel Barata, que tem marca nos 10 km, 27 minutos e qualquer coisa, tem o recorde nacional também da meia maratona cá em Portugal. Portanto, é um corredor com uma grande capacidade, já está apurado para os Jogos Olímpicos, para a maratona. Pronto, e havia uma grande expectativa de ver a exibição deste grande corredor numa prova em que ele ia participar. Porque não é todos os dias que nós vemos corredores a fazerem os 10 km bem abaixo dos 30 minutos. Portanto, havia esta expectativa de ver, pronto, em ação um corredor deste gabarito. No entanto, as coisas não correram como estavam previstas. E eu vou-vos explicar então o que é que aconteceu e que depois dá origem também aqui a uma dica muito importante sobre treinamento. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Como vos disse há pouco, fui assistir a uma prova, agora até está aqui em plano de fundo aqui imagens da prova, e eu tinha a expectativa de ver o Samuel Barata em ação, para ver correr aquelas velocidades que nós não vemos todos os dias. No entanto, o que acontece é que ele não foi com o objetivo de fazer resultado. Ele acabou por fazer uma prova em ritmo bem leve, fez em mais de 30, quase 40 minutos. Portanto, ele há 2 semanas fez uma grande prova no estrangeiro, bateu o recorde pessoal nos 10 km nessa prova, e isto também já está em preparação para a maratona dos Jogos Olímpicos, e portanto esta prova foi para se divertir, para ser o padrinho, para ajudar e para correr junto com corredores amadores. E portanto foi, para mim foi um pouco uma desilusão, porque queria fazer algumas filmagens dele a correr para vos mostrar, a correr com uma técnica perfeita, em grande velocidade, mas era expectável que isto acontecesse. E isto vem a propósito do quê? Vem a propósito de uma coisa que nós temos que ter em consideração. Quando nós pretendemos performance, quando queremos correr para atingir um determinado objetivo numa determinada prova, então nós temos que fazer uma planificação mais ou menos a longo prazo, em que nós temos várias fases de treinamento, e durante essas fases depois nós vamos treinar algumas componentes, podemos treinar resistência, podemos treinar em alguns períodos força, noutros períodos vamos treinar se calhar alguma velocidade, depois fazem-se algumas provas para testar se as coisas estão a correr bem, se não estão a correr bem. E é muito importante nós sabermos que se temos algum conjunto de provas até àquela prova final, nós devemos definir claramente quais é que são as nossas provas-alvo. E as provas-alvo devem ser planificadas com grande antecedência. E depois temos outro tipo de provas ou outro tipo de treinos em que nós vamos fazer treinos só, mais nada. E foi o que aconteceu ontem com o Samuel Barata. Ele basicamente o que fez foi um treino normal, um treino leve, que provavelmente ele tinha planificado fazer naquele dia. E portanto, ele há 2 semanas tinha feito uma prova que
iria ter um grande desgaste. Depois, dentro de alguns meses, vai ter os Jogos Olímpicos, tem que se preparar e, portanto, não pode estar a fazer provas ao mais alto nível todas as semanas. E, portanto, isto é um bom ensinamento que nós, corredores amadores, também devemos ter. Nós temos muita tendência de querer fazer aquilo que os corredores profissionais fazem. Então devemos também fazer este tipo de planificação, ou seja, definirmos quais é que são as nossas provas-alvo. E depois, se nós pretendemos fazer algumas provas com os amigos, então não vamos pôr em causa a planificação e o treinamento para aquelas provas-alvo. Porque o que vai acontecer é, imaginemos que nós temos uma prova-alvo daqui a um mês, temos um conjunto de treinos previsto, e entretanto temos ali a meio uma prova que não estava previsto ser feita a um ritmo muito elevado. Se nós vamos fazer um ritmo muito elevado, nos dias seguintes nós vamos ter que fazer descanso, temos de descansar, e nos dias antes também temos que fazer algum polimento, alguma redução da carga de treinos. Então isso vai pôr em causa todo o treinamento para aquela prova-alvo, porque o objetivo é a prova-alvo, não é aquela prova intermédia. E, portanto, é muito importante nós termos esta noção e não só fazermos este tipo de planeamento para as provas de maratona, porque normalmente são provas muito longas, então os corredores acabam de fazer um planeamento muito mais correto do que fazem normalmente para as provas mais curtas, 10 km, por exemplo, em que tentam correr quase todas as semanas, e isso acaba por depois pôr em causa terem resultado depois naquelas provas objetivas, aquelas provas em que se calhar tem um percurso plano, em que nós conseguimos fazer um melhor resultado. E portanto este é o grande ensinamento que foi ontem visto in loco, com um corredor profissional que não teve vergonha de abrandar e correr ao ritmo que ele devia correr naquele treino, que por acaso também era uma prova. Agora, isto não quer dizer que todos os corredores tenham que fazer esta planificação para terem uma prova-alvo. Se nós formos corredores que gostamos de correr, que corremos por divertimento, então podemos também fazer provas todas as semanas, não há nenhum problema nisso. No entanto, devemos ter a noção que se corremos todas as semanas, fazemos provas todas as semanas, então não vamos conseguir maximizar os nossos resultados. Portanto, há aqui estas duas componentes. Se queremos ter performance, temos que ter um treino planificado. Se queremos ter divertimento, podemos correr à nossa vontade, claro que sempre com algum cuidado, mas com outro tipo de disponibilidade que quem quiser ter performance não pode ter. E o vídeo de hoje é este. Espero que tenham gostado e que tenham ficado sensibilizados da importância de nós definirmos qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter performance, ou ter divertimento ou ter uma vida saudável. E portanto, em função disso, nós devemos ter tudo planificado ou então ter um tipo de treino mais flexível, pronto, sem grandes compromissos. Agora chegou o momento de subscreverem o canal, ativarem as notificações, deixarem o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vá, bons treinos e até à próxima.